Olá, meus amados, povo agraciado de Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta sala espiritual para mais uma caminhada da nossa vida enquanto nós estamos aqui perambulando por esta terra. Então, enquanto Deus nos permite ficar aqui, vamos continuar nesta caminhada. Uma caminhada que nos leva a Deus. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes, um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas. Eu daqui, você daí. Você compartilha com outra pessoa, são outro ponto. Você convida outra pessoa para assistir esse vídeo na sua casa, tomando um cafezinho da noite, no domingo, um cafezinho da manhã. E assim está formada a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo sempre está em comunhão com Ele. A Igreja de Cristo, ela nunca sai da sua comunhão. Amém, meus amados? E nesse momento, é o momento de nós cear, né? Nós vamos cear neste momento, porque é esta palavra que nos alimenta, que nos prepara, nos fortifica, nos faz crescer, nos traz conhecimento. Amém? Então, meus amados, compartilhe esse vídeo pelas suas redes sociais e dê um like nesse vídeo, tanto no Facebook, tanto no YouTube, Ed do Teclado. No Facebook, Ed em Nova Aliança. Amém? Para que outras pessoas venham alcançar estas palavras, umas palavras fiel, verdadeira, umas palavras, a palavra que não tem barganha, não tem troca. Amém? Tudo aqui é de graça. Então sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos, agradeço a todos aqueles que têm se inscrito no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. E também aqueles que ainda vão se inscrever. Amém? Porque é assim que se faz a verdadeira evangelização. Quando você compartilha uma palavra dessa que você considera uma palavra fiel, uma palavra sem braganha, uma palavra sem mistura, então você está evangelizando a palavra de Deus. Amém? Então, abra a sua Bíblia e a sua mente para nós começar esta homilia dessa noite. E o tema dessa noite, né, é entenebrecidos no entendimento. Eu vou repetir. Entenebrecidos no entendimento. Amém? Então, abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Não quero me demorar, também não tem muita coisa para nós ler aqui. Nós temos, acho que 5 passagens bíblicas para nós ler aqui hoje só. Amém? Então, a primeira é Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os outros gentios. Então a palavra já nos traz a entender que havia uma parte de gentios convertido ao Evangelho de Cristo, né, que tinha aceitado o Evangelho de Cristo, e havia uma parte que não tinha aceitado o Evangelho de Cristo. Assim também como os judeus, né, que só existia dois tipos de gente.
judeu ou gentil. Não sendo judeu, era gentil. Não importa que nação ele tivesse nascido, ou da onde ele era, O que importa é que só era considerado judeu se tivesse nascido em Israel. Amém? E nascido em Israel e de judeu, casal judeu. Se fosse nascido de uma mulher, por exemplo, fosse nascido de um judeu e de uma mulher que não era judia, não era considerado como judeu. Tinha que ser judeu limpo. Amém? Então está aqui Paulo apontando que havia outros gentios que não tinham recebido o Evangelho de Cristo. Anda os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento. Obscurecido de entendimento. Então, e esta palavra, ela quer me trazer o retrato da igreja chamada de Cristo nos dias de hoje. Porque é uma igreja que ama a Deus, louva a Deus, mas não sabe, o seu entendimento não dá entendimento a ela que o Deus que ela louva, que ela exalta, não é o Deus que criou os céus e a terra. O entendimento da igreja hoje, a igreja não tem um entendimento, por mais zelo que o sistema tenha, mas o sistema não tem um entendimento que Deus só existe um. Fora disso não é Deus. Não é Deus. Então, se Jesus de Nazaré fosse Deus, já existiria dois. E se Espírito Santo, fosse Deus, já existiria três. Então, meus amados, Deus só existe um. E é necessário que nós venhamos ter esse entendimento para só então nós clamar, exaltar, louvar e reconhecer o Deus verdadeiro. Amém? Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus. Alheios, ou seja, sem o conhecimento de Deus. Não é desviados de Deus. Não é desviado de Deus. Ninguém nesta terra pode se desviar de Deus. Como diz o sistema evangélico, fulano está desviado da igreja, está desviado de Deus. Não existe isso. Desviado só se for o Deus deles, que é um Deus fraco, um Deus pobre, um Deus carente. Aí sim, pode ser que o povo esteja desviado do Deus do sistema evangélico, mas do Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, não existe a menor possibilidade de alguém se desviar dele. Mas estão desviados de quê? Do conhecimento, do entendimento, como está dizendo aqui a palavra. Os pensamentos estão alheios. O entendimento da igreja está alheio a outra coisa, a outro Deus, que no caso deles é Jesus de Nazaré. Eu afirmo, Jesus de Nazaré, ele nunca foi Deus. Nem é Deus, nem nunca será Deus. Porque Deus só existe um. Amém, meus amados? Então está aqui, alheios à vida de Deus por causa da ignorância
por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. E quando a Bíblia fala de coração, está falando de entendimento. Então nós vemos aí pessoas que diz frequentar a igreja da qual os pastores dizem conhecer, entendido até em ciência, e as pessoas tendo Jesus de Nazaré como Deus, tendo uma profetisa que já morreu como um profeta, atendendo todas essas coisas. Olha só, meus amados, o nível que está essa igreja. Uma igreja que tem Jesus de Nazaré como Deus e tem um morto como profeta. Aí você vê o nível que é essa igreja. Amém, meus amados? Então, uma igreja dessa, ela está vivendo em quê? Numa pura ignorância, como está escrito aqui, ó. Ignorância em que vive. Pela dureza, eu vou atualizar o nome aqui, pela dureza do seu entendimento. Do seu entendimento. Então, meus amados, é desta maneira que nós vemos a igreja, o evangelho, não é nós que vemos. Uma coisa é eu ver, né? Uma coisa é eu estar vendo essa taça, uma taça com água, né? E outra coisa é o evangelho nos mostrar. Então o evangelho nos mostra esse tipo de cristão, né? Cristão, porque crente todo mundo é. O católico, o budista, né? O catolicismo, aquele que faz macumba, todo crê. Porque se crê numa coisa, é crente. Agora, ser cristão é um outro patamar. É um outro patamar do qual a igreja não conhece esse patamar, não anda nesse patamar, não vive nesse patamar por conta do endurecimento do conhecimento de Deus que ela não tem. Amém? Eu sei que é difícil falar isto porque tem pessoas que eu amo muito e vive com esse pensamento endurecido, esse coração endurecido, né? Esse conhecimento a Deus endurecido. Mas eu não posso fazer nada. O que eu posso é ler aqui. E quando a pessoa ouve ou lê e acredita no que está escrito, essa pessoa passa a ter um coração mole, ou seja, a ter um entendimento aberto, que entende todas as coisas. Para nós continuar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo do 1 ao 4. Versículo 1. Pelo que tenho este ministério, né? Pelo que tendo, né? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se oculta, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Como se adultera a palavra de Deus? Quando a palavra diz, olha, o seu batismo foi na cruz, o seu batismo é Cristo, e a pessoa ignora
ignora tudo o que o Evangelho está dizendo, que o batismo dela foi na cruz, e a pessoa vai se batizar numa piscina, no rio Tietê, no rio Tamanduá, TI, não sei se alguém conhece esses rios. Se você mora aqui em São Paulo, você conhece esses rios, né? Outros têm um dinheirinho a mais, vão se batizar no Rio Jordão. Isso é ignorância de entendimento, é ignorância, né? Isso não só é ignorância, por conta da ignorância, eles vão adulterando a palavra de Deus. Porque a falta do reconhecimento que o nosso batismo foi em Cristo, foi na cruz, e eu vou aceitar outro batismo, eu estou adulterando a palavra. Porque a palavra está dizendo aqui, adulterando, né? Oculta, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Como se adultera a palavra de Deus também? Quando o Evangelho diz que o batismo é um só, na cruz. E eu prego que você deve se batizar nas águas, que você deve se batizar no fogo, e que você deve se batizar no Espírito Santo. Então são 3 batismos, e eu estou adulterando a palavra, porque a palavra diz que o batismo é um só. Então eu estou adulterando a palavra. Então, meus amados, mas infelizmente, só adulterando a palavra, que eles continuam de pé, mandando nas pessoas, se passando por intermediários de Deus e fazendo a igreja sustentá-los eles. Amém? Então eles têm as suas vidas regaladas, enquanto a igreja vive uma vida de miséria. Essa que é a pura verdade. Amém, meus amados? Adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência. Faça uma análise, faça uma pesquisa, faça um raciocínio. Por que a palavra está dizendo que é um batismo só e eu aceito 3? Batismo nas águas, batismo no fogo, batismo no Espírito Santo. Batismo no fogo é só os pentecostais. Os pentecostais, eles dizem que tem um batismo no fogo também, né? Então, tudo isso é adulterar a palavra de Deus. Recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, se você prega que o batismo tem que ser na piscina, tem que ser nas águas, o batismo tem que ser no Espírito Santo, o batismo tem que ser no fogo, você está adulterando a palavra. Está adulterando, porque o nosso batismo é em Cristo. Foi na cruz, foi no sangue. Amém? E esse batismo foi de uma vez por todas. Ele não está vertendo sangue até hoje para que uma pessoa venha se batizar hoje. Foi de uma vez por todas. Amém, meus amados? Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Aqui a palavra está dizendo para os que se perdem, que está encoberto. Aqui não está dizendo, o evangelho está encoberto para aqueles que vão para o inferno, porque nas igrejas chamadas evangélicas por aí, quando a palavra diz se perde, pronto, já mandou para o inferno. Mas aqui está perdida no seu entendimento. Não é que a pessoa vai para o inferno. Para o inferno, meus amados, todo mundo vai. Porque o inferno é a cova para aonde todo mundo vai. Aqui está falando que se perde é no entendimento. Né? No entendimento. A pessoa se perde. 4.
nos quais o Deus deste século, meus amados, pelo amor de Deus, preste atenção no que está lendo. Quem está falando aqui? Paulo. Que ano? No ano 56. Então, quem era o Deus daquele século, no primeiro século cristão? Moisés. A lei não tinha acabado ainda. Então, era Moisés o Deus daquele século. Mas na religião, quando se lê esse versículo aqui, diz que o Deus nesse século, eles futuriza a palavra e põe o Satanás no meio. E diz, pronto, o Deus desse século é Satanás. Mas aqui está falando do século que eles viviam. E o Deus desse século aqui ainda era Moisés. Moisés e os seus mandamentos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Como Moisés cegou o entendimento do sistema religioso? Colocando o véu, colocando a lei. Então, se coloca a lei, cega. Qualquer cristão fica cego quando se põe a lei de Moisés para que ela pratique a lei de Moisés. Então fica cego. Tem alguma coisa ainda aqui? Tem. Para que lhe não resplandeça. Olha para que serve o véu, a lei de Moisés. Para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse nos dá luz, né? Você praticando a lei de Moisés, jamais você vai ver a glória do Evangelho de Cristo, porque a lei de Moisés, ela obscurece o entendimento de qualquer um. Ele pode ter estudado aramaico, saravaico, a lei escurece o entendimento de qualquer um. Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? A glória de Cristo, preste atenção, a glória de Cristo não é de Jesus de Nazaré, é a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no 1 Timóteo. Timóteo capítulo 6, versículo do 3 ao 12. Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas, né? Nosso batismo é um exemplo, né? Nós falamos, o batismo foi na cruz, o nosso batismo foi no sangue. Aí vem eles com uma contenda, não, o batismo tem que ser nas águas, batismo é nas águas. Aí nós falamos, a Páscoa, ela foi anulada, não, tem que fazer Santa Ceia. Jesus instituiu Santa Ceia. Jesus não instituiu nada.
Então isso é o que? Contenda, questões e contendas de palavras, de que nasce inveja por vocação, difamações, suspeita maligna. 5. Alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Então, se você vai conversar com uma pessoa que tem a mente pervertida, está com a mente pervertida, a doutrina dele não é do Evangelho de Cristo. Aí ele diz, não posso trabalhar no sábado, não posso comer carne de porco, não posso vestir camiseta, não posso ir na praia, eu não posso tomar um copo de vinho. Tudo isso é uma mente pervertida que não está, essa doutrina não está alinhada com o Evangelho de Cristo. Uma mente pervertida e privados. O camarada não pode comer carne de porco. O camarada não pode trabalhar no sábado. Porque essa pessoa está privados. O camarada não pode ir na praia. Ela está o quê? Privado de todas o que Deus nos criou para todos nós. Está privado da verdade. Privado da verdade. Como que trabalhar no sábado não pode trabalhar no sábado ser verdade? Se o sábado ele foi instituído aproximadamente 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo e aproximadamente 900 anos antes de Cristo, que é na lei de Moisés, ou 900 anos na lei de Moisés, né, quando Moisés recebeu os mandamentos. Que quando ele recebeu os mandamentos, lá não fala do sábado, até porque nenhuma nação que tinha calendário tinha sábado. Tinha o quê? Tinha dia de descanso. Qualquer calendário que tinha vários tipos de calendário, todos eles tinham um dia de descanso, um dia ou 2 dias de descanso. Não existia sábado, mas de 500 anos antes de Cristo para cá, inventaram o nome dos dias da semana. Porque antes era só dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Dependendo do calendário era 8, 9, dependendo do calendário. Porque tinha vários calendários. Mas deixa esse negócio de calendário para lá. Vamos aqui à nossa leitura. Alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Então as pessoas, os que pegam dinheiro, né? Se veste num terno bonito comprado pela igreja, um sapato brilhante, uma gravata bonita, dá Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã, e venha, eu sou intermediário de Deus, Deus me falou nada, Deus não falou nada. Na verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. E a prosperidade? E a teologia da prosperidade? Põe 100 reais no envelope, você vai ganhar um apartamento. Dê o seu carro X, você vai ganhar uma Ferrari. Isso está de acordo com o Evangelho de Cristo? Não está. Isso aí eles ficam pegando o povo na ganância. E o culpado de nós vermos hoje grandes
no plural, né, grandes ladrões por aí. Essas pessoas, o culpado não é só dele ser, não podemos, né, culpar esses grandes ladrões por aí, de ser ladrões. O culpado é a igreja, que fez deles ladrões. Eles aproveitou da igreja, a igreja sem conhecimento permitiu ser roubada. A igreja permitiu ser roubada. Com fogueira santa, com campanha de Jericó, com campanha de Josué, campanha de sei lá das quantas, com óleo ungido, vassoura ungida, caneta ungida, lenço ungido, água ungida, tudo para roubar a igreja. Tudo para roubar a igreja. A unção do dizimista, tudo isso é uma maneira de roubar a igreja. Então o culpado, eu não culpo somente esses ladrões aí, mas eu culpo a igreja de ter se permitido ser roubada. Amém, meus amados? Eu não tenho medo de falar isso. Eu não tenho medo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então a pessoa que faz fogueira santa, como é que está o entendimento dela? Entenebrecido. A pessoa que faz uma campanha por ganância, como é que está o entendimento desta pessoa? Entenebrecida. A pessoa que se batiza nas águas, dizendo que é o batismo certo, essa pessoa está com o entendimento como? Entenebrecido. Porque o nosso batismo ele foi no sangue, foi na cruz. 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, se tem o pão de cada dia na sua mesa, você tem uma roupa para vestir, por que você vai com ganância, colocando o que você tem numa fogueira santa, colocando dinheiro no envelope, com ganância para arrumar mais? Se a palavra está dizendo aqui, ó, fique contente com o que você tem. 9, vamos ler até o 12. Ora, os que querem ficar ricos, caem em quê? Caem na bênção? Não, caem na tentação. Os que querem, olha bem, meus amados, os que querem ficar ricos dando 100 reais, pondo 500 reais numa fogueira santa, querendo ficar rico dessa maneira. Qual é a situação dessas pessoas? Caírem na tentação. Aqui não tem diabo. O diabo é a própria pessoa que se deixou cair na tentação da facilidade. Põe 100 que você vai ganhar 1.000. Põe seu carro velho que você vai ganhar uma Ferrari. É dessa maneira. Na tentação e cilada. Por que é cilada? Coagir você dar dízimo dobrado é cilada. Coagir, simplesmente coagir você dar o dízimo já é uma cilada. Em dinheiro, né? Porque dízimo não é dinheiro, nunca foi. Dízimo é mantimento. É cair cilada. Em quantas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afoga os homens na ruína e na perdição. Pessoas que com a sua ganância de poder, de ser mais do que ela tem que ser, aí a pessoa cai nessa ganância, dá dinheiro. Eu conheço um artista aí, pela televisão, é lógico, eu nunca vi essa pessoa frente a frente. A cantora Joelma, ela chegou a dar uma fazenda. E, no entanto, o casamento dela foi às ruínas. Quantas pessoas que deram o que tinha e está hoje aí nas ruínas
termina sem ter nada. Quantas pessoas? Você vê juízes que estudaram, quantos anos um juiz estudou e caiu nessa ganância, nesse engano dessa raça aí. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então você vai com ganância, querendo dar 100, receber 1000, receber 10.000. Isso é ganância, isso é mal. E quando você pratica essas coisas, você cai na sua própria ganância. Todos os males. E alguns desacobiça. E alguns nessa cobiça. É nessa cobiça que o crente cai nessa cobiça, aí quando perde até a casa que mora, ela diz que foi Satanás. Não foi Satanás, foi a sua cobiça que levou você à perdição. Foi a sua cobiça. Se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Versículo 11, vamos ler até o 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Você é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fuja desses cães gananciosos que induz você a dar dízimo, da oferta, induz você a participar de campanha que não existe no Evangelho de Cristo, nem muito menos na velha aliança. Fuja desse engano. Destas coisas, antes segue a justiça, a piedade e a fé, o amor e a consciência e a mansidão. 12. Combate o bom combate. Combate um bom combate. Então, quando você combate um bom combate, você vence o Satanás, que é você próprio. O maior Satanás que existe é você próprio. Quando você dá lugar às cobiças, querendo mais do que aquilo que foi te dado. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados. Foste chamados. Então, o chamado, você vê que a palavra aqui, o Evangelho nos mostra que o chamado é Deus que nos chama. Não é eu que vou atrás de Deus. É Ele que nos chama. Agora, quando eu vou para um lugar querendo chamar Deus para a minha vida, lá eu encontro um homem com mau entendimento, com a ganância no dinheiro, e faz você se envolver nessa ganância, nesse mau entendimento, e desgraça a sua vida. Aí só a vida dele prospera. Você nunca tem nada na vida. Foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia, o livro de Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 25. Tem essa passagem, mais duas passagenzinhas curtas aqui.
Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles, para você ver como que é a pessoa que não tem o entendimento, não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue ter raciocínio, é como esses dois homens aqui. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 14. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. 15. Aconteceu que quando conversavam, eles iam podemos dizer assim, naquela fofoca entre eles dois, uma fofoca santa, mas era uma fofoca. Aconteceu que quando conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Ora, os olhos, porém, estavam como que impedidos. E é assim que eu vejo o sistema religioso hoje. Eles estão impedidos, o entendimento deles estão impedidos de entender o que é viver em graça. Viver em graça não é fazer Páscoa que eles chamam de Santa Ceia. Viver em graça não é se batizar nas águas, que isso era coisas da lei. Viver em graça é obedecer o Evangelho de Cristo. Isso é viver em graça. Então ele perguntou Jesus, Eles iam conversando lá, fazendo a fofoca, e Jesus perguntou-lhe Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando, à medida que os caminhais? Eles diante de um maior milagre ali na frente deles, do maior acontecimento na frente deles. Caminhais, e eles pararam entristecido. Olha, pararam, entristecido, triste. Um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras, aonde estava a ignorância naquele momento ali? Estava neles, porque eles não estavam reconhecendo Jesus. Mas chamaram Jesus de quê? De ignorantes. Ignoras as ocorrências destes últimos dias. Ele lhe perguntou, Jesus perguntou, Quais ocorrências? Que eu não tenho ouvido isso não. Eu não presenciei essa ocorrência, E Jesus perguntou quais? E explicaram. Aí foi a explicação. O que aconteceu? Você não sabe, você não ouviu falar? Parece que eu me transporto para aquele dia lá, Parece que eu estou naquele meio lá. E perguntou, quais? E eles explicaram. O que aconteceu com aquele Jesus Nazareno? Nazareno. O Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que fosse ele quem ia redimir Israel. Por que eles estão falando isso, meus amados? Só um momento, tenha paciência um pouco.
Porque o povo judeu, eles viviam tão oprimido pelo coisa de Roma, né? O Império Romano. Os judeus andavam tão oprimidos, imposto em tudo, e forçando eles a aceitar as leis de Roma, que eles esperavam um riacho a Jesus, né, que combatesse aquilo lá, mas não foi isso que Jesus fez. E na Escritura dizia que não era aquilo que ele ia vir, não era por aquilo que ele ia vir, era por aquilo que ia acontecer depois. E eles estão relembrando aqui, né? Havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. 22. E verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, 23, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo, ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Jesus ali com eles. E eles tão entenebrecidos. É o retrato da igreja que nós vemos hoje. Nós lemos a palavra, nós falamos pessoalmente, literalmente, abrimos a palavra, mostramos que Jesus já voltou, e a igreja, entenebrecida de entendimento, diz, não, Jesus vai voltar. Jesus da mão furada, passa por um homem da mão furada, vai passando por aqui. Que homem da mão furada? Será que esse homem ainda está com a mão furada ainda lá na cruz? Isso é uma igreja entenebrecida no entendimento. Os quais afirmam que ele vive, 24. Vamos ler até o 25. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. 25. Então lhe disse Jesus, o nécios e tardio de coração. Estas palavras que eu falo à igreja de Cristo hoje, igreja nécia e tardia de coração, ou seja, de entendimento, que lê a palavra e não entende que ele voltou no ano 70. Tardio de coração, para credes tudo o que os profetas disseram. Eu vou ler o 26. Vou ler o 26. Porventura não convinha, Jesus falando, né? Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não convinha? E começando por Moisés, discordando, né? Começando por quem? Por Moisés. A igreja está aí, uma igreja firmada nas doutrinas de Moisés, mas não é para nós viver as doutrinas de Moisés, é para nós viver as doutrinas do Cristo ressuscitado. Discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então as Escrituras diziam que o Messias ia vir, ia ser morto
e crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. A igreja, aqueles que andavam com o próprio Messias, nunca concordaram com isso. É a mesma coisa nós vemos com a igreja nos dias de hoje. Ela não concorda no que está escrito, no Evangelho de Cristo. Ele só concorda no que está escrito na lei de Moisés. Mas no Evangelho de Cristo, a igreja discorda. Principalmente os seus pastores, chamado pastor, que não são pastor. A primeira ignorância de um homem é dizer, eu sou pastor. É a primeira ignorância. Amém, meus amados? Temos mais duas passagens? Não, aliás, não é duas, é uma só, é que eu confundi aqui. Nós lemos o 26, nós vamos ver, na verdade, até o 32. Então, continuamos aqui. Nós lemos 27 e 28. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, né? Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, né? Quando Jesus tomou o pão, abençoou e tendo-o partido, lhe deu. Aqui Jesus abençoou o pão, não foi a carne, não foi o corpo, foi o pão, e lhe deu. 31. Então você vê que até aqui Jesus não instituiu nada. Jesus nunca instituiu nada em toda a sua história que passou aqui na terra. Mas os pastores dizem que ele instituiu a Santa Ceia. Nem isso está escrito em lugar nenhum da Bíblia que ele instituiu a Santa Ceia. Não existe esse nome de Santa Ceia na Bíblia. 30, aconteceu que, olhamos o 30, né? O partiu e lhe deu. 31, então lhe abriram os olhos, né? Lhe abriram os olhos e o reconheceram, olha, mas ele desapareceu da presença deles. 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Não ardia o nosso coração? Ah, não era mesmo, né? Eu vou ler o 33, vou ler até o 34, para não deixar pendurado aqui. E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles. 34, os quais dizia, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Esse Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Então, meus amados, nós não temos um pão da padaria para partir entre a igreja. O pão que nós temos hoje para partir, ser partido, compartilhado com a igreja, é o seu evangelho. Esse é o verdadeiro pão do que nós temos compartilhado com todos vocês. Amém? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, a igreja hoje, ela ainda não entendeu, né, que Jesus está em nosso meio, o Cristo, né, o Espírito, Jesus é o corpo, o Espírito de Jesus está entre nós
está dentro de nós, para ser mais claro, mais explícito. O Espírito de Jesus está dentro de nós. A igreja vai buscá-lo. Como que eu posso buscar uma coisa que já está comigo? Não posso buscar. Eu tenho que viver esse Espírito. Mas quando você fala dessas coisas para um crente, um religioso, eles dizem que isso é blasfema, isso é mentira, isso, eles falam exatamente isso, é isso que Satanás quer. Mas não é isso que Satanás quer, é isso que está escrito, e é isso que eu tenho que viver, porque está escrito que Ele está em nós. Então, se Ele está em mim, se Ele está em você, por que eu vou buscá-lo em outro lugar? Eu tenho que buscar Ele em mim. Eu tenho que ir até o espelho e reconhecer isso. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Aí eu vou enxergar Ele. Mas quando eu vou buscar Ele num local chamado igreja, eu volto com a minha mente vazia, com o meu entendimento vazio, e ainda volto de quebra, ainda volto com a minha carteira vazia. Essa que é a dura realidade. Para nós encerrar, abra sua Bíblia no 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 1. Versículo 30 e 31. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Preste atenção, meus amados. Mas vós sois dele. Então, se eu sou dele, como está escrito aqui, e chega um momento que eu digo que eu sou de Satanás, Satanás me desviou, Satanás me tirou dali, me pôs para pular, quem é que teve poder nesse tudo? Quem é que está com poder? Satanás. Mas Satanás nem existe sequer. Eu não serviria um Deus que mesmo que existisse um Satanás, diabo, como prega dentro das religiões, e esse Deus não tivesse poder para me guardar, como está escrito aqui, mas vós sois dele, eu não receberia esse Deus, não. Poxa, para que eu quero um Deus, se ele não tem poder de me livrar de Satanás? Mas a verdade, meus amados, é que esse tal de Satanás nem existe. Só existe numa mente doente, numa mente perturbada. Porque o que eu acredito é nisso aqui. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Da parte de Deus, sabedoria. Isso aqui é o Espírito Santo, viu? Espírito Santo, meus amados, eu não queria entrar nesse detalhe, e não vou entrar. Só vou aguçar um pouco, né? O Espírito Santo, meus amados, não é um ser a mais. O Espírito Santo é a sabedoria de Deus em nós. Isso é Espírito Santo. É a sabedoria de Deus em nós. Nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Justiça. A santificação, isso é Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, santificação e o que? Redenção. Mas quando eu digo que existe um Satanás de poder, eu não estou me rendendo só a Deus. Eu estou me rendendo a um outro ser. Santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, tem que ser como está escrito. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Amém, meus amados? Você recebe isto? Se gloriar no Senhor. Você não deve dar glória para outro ser, a não ser o Deus vivo, o que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. É esse Deus digno de toda honra, toda glória, digno de todo reconhecimento e poder. Amém? Então, essa foi a nossa lição no dia de hoje. E até domingo, se assim Deus nos permitir, a partir das 19 horas da noite. Amém? E até lá.